aos alunos de Fundamentos Históricos da Educação 2. É uma alegria tê-los aqui. Nós vamos dar continuidade nessa segunda videoaula. Hoje nós vamos apresentar para vocês a essência da própria disciplina, da sua ementa, que se refere às tendências pedagógicas da educação brasileira, que, no caso, né, a partir do século XVI, com a chegada dos jesuítas, particularmente em 1549, aos nossos dias, né, na sociedade informática, na sociedade pós-industrial. É claro que o grosso dessas tendências vai estar no século XX, tá certo? Mas mesmo no século XX, antes dos anos 30, você já tinha ainda resquício, né, do modelo jesuítico, que pesou muito aqui. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho a mais, a gente vai se situar historicamente, vai também se situar do ponto de vista de filosofia de época. A educação, vale a pena a gente colocar assim, a tendência educacional tem a sua época, tem sua ideologia, né? Tem os seus determinantes. A educação nunca anda sozinha. Então, às vezes, ela é muito mais reflexo, aquela tendência daquele modelo econômico que tem no país, do modelo histórico, né? Do aparelho do Estado que está ali, o status quo, a classe dominante. Então, esse olhar crítico sobre as tendências pedagógicas é extremamente importante. Outro dado importante, que é a tendência dos principais teóricos, eu citaria Libânio e Lucchesi, por exemplo, todos eles tentando descrever ou explicar essas tendências pedagógicas, liberais e mais progressistas, em particular, eles selecionaram categorias, né? Eles explicam como era a escola, como era a figura do professor, do aluno, o currículo, o conteúdo programático, né? A visão do processo didático, né? Da tríade professor-aluno, conteúdo, como era isso. Então, a disciplina ela vai mostrar essas tendências. É muito interessante que a gente, à medida que nós vamos estudando essas tendências, a gente vai vendo dois aspectos. O próprio fato de ter passado por alguma coisa parecida na escola. Você pode até se identificar, né? Dizer, puxa vida, quando eu estudei era assim. Eu vi assim. Você pode também perceber algumas tendências dessas, que nós vamos apontar, na escola atual. Talvez, olhando para o seu passado como aluno da educação básica e percebendo a educação superior em formação que você está tendo hoje, e a escola, de modo geral, que você avalia como hoje, a partir dessa polarização entre o seu passado e o seu presente, você também pensa em se definir profissionalmente, ideologicamente, para um futuro. De modo que há necessidade, portanto, de avaliar esses aspectos. Está dando um barulhinho aí, mas é externo. É o caminhão do lixo que está passando na rua. Está barulhento. Então, nós vamos, portanto, avaliar esses aspectos, tá certo? Eu vou tentar compartilhar com vocês. O material já está no grupo. Se por acaso alguém tiver dificuldade de acompanhar agora na tela, esse material eu já disponibilizei há dias, né, no grupo, tá certo? Então,
Todo mundo está vendo a tela aí? Sim. Professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Sim. Sim. Muito bem. Aí você vê uma imagem, né? Imagem da... É muito interessante. Eu gosto muito dessa imagem que eu coloquei aí, né? A imagem tradicional, né? A presença da igreja. É difícil separar a igreja da educação, né? O nascedouro dessas tendências pedagógicas está exatamente na igreja, né? A igreja, particularmente a missão jesuítica, teve um peso muito grande. Só no Brasil eles ficaram 210 anos, 1549 a 1759, então, um bocado de tempo. E o modelo muito tradicional, você vê, se você avaliar aí, todo mundo sentado, alguém no pedestal aí, no púlpito, né? A figura de um professor auxiliar, um titular e o outro que fica ali ouvindo também, cabisbaixo, a posição de leitura, né? Então, é uma imagem que diz muito do modelo tradicional que nós vamos colocar na manhã de hoje. Vamos enfatizar. Então, as tendências pedagógicas na prática escolar, esse assunto é a essência da nossa disciplina, tá certo? Como eu disse na última aula, o ideal, talvez, mas era exigir muito, talvez mais do professor do que propriamente de vocês, um buscar histórico, né? Lá na educação helênica, né? Começa lá com paideia até os nossos dias, mas fugiria aos objetivos. Então, essa disciplina eu considero até ela enxuta à medida que ela foca as tendências pedagógicas. Quando a gente diz que é enxuta, parece que é apresentar uma tendência aqui, acolá, e está resolvido. É muito mais do que isso, né? Porque a gente precisa entrecruzar essas categorias que vão descrever ou explicar cada uma das tendências pedagógicas. E isso não é fácil, certo? À medida que a gente entrecruza esses dados, essas informações, a gente tem que explicar o que está por trás, certo? E nós tentaremos, à medida que a gente for apresentando, ver esse viés. A principal referência é o Libânio, certo? O José Carlos Libânio, ele escreveu um livro, A Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, que ele faz esse apanhado geral. É uma obra de referência, até a gente não encontra mais essa obra. Eu tenho ela velhinha, com essa capa aí mesmo. É uma obra rara, muito... E você encontra até na internet, você encontra, você baixa essa obra. Mas em papel ela está rara, certo? Nem no estante virtual a gente encontra mais. Pois o Zé Carlos Libano, que é um educador, né, com formação em filosofia, ele é completo, o Zé Carlos Libano. E tem muitos textos, né? Eu estudei durante anos, os textos do Libânio, né? Quando eu fiz o mestrado em educação na UFC, estudar Libânio era obrigatório, né? Ele fala muito a questão da democratização da escola pública. Libânio, Saviani são figuras que se dedicaram muito a essa discussão nos anos 80 em particular. Aquele processo de redemocratização do país, né, que tem o seu coroamento em 85, mas até os anos 80, de 1980 até 83, 85, era ordem do dia se discutir a democratização da escola pública, né, porque havia uma onda muito forte, que na verdade, não era a onda dos anos 80, mas uma onda que vinha desde
do ato adicional de 1834, no Império, começou a se instalar no país uma onda de privatização da educação pública, né? Surgindo mais escolas privadas do que escolas públicas. Uma das coisas terríveis na privatização não é o surgimento apenas da escola privada, seja ela confessional, particular, comunitária, é o próprio poder público financiar essa escola privada, que acontece nos nossos dias. É o próprio poder público abater imposto, né? E, estrategicamente, essas escolas se tornam privadas, mas menos particulares, elas vivem com menos recursos e se tornam filantrópicas exatamente ainda hoje para receber recursos públicos. E recebe recursos públicos através de bolsas e assim por diante. Aí você diz, isso existe ainda hoje? Sim. As grandes escolas ditas particulares, quando a gente vai ver a razão social delas, são todas filantrópicas. E por que elas se tornam filantrópicas? Porque, sendo filantrópicas, elas podem também receber recursos públicos, através de bolsas de estudo. Então, quando a gente vê as escolas ditas particulares, grandes escolas, inclusive algumas que eu trabalhei, fazendo grande propaganda, por exemplo, quem passar nos primeiros lugares vão receber bolsa e tal. E aí a gente pensa, olha como a escola é generosa, né? Mas, no fundo, ela está usando, nesse momento, os recursos públicos. Ela não diz que está com financiamento público, mas sim está. Então, é uma disciplina que você nota que ela desvela, né, essa realidade dura. E isso, a meu ver, né, como pesquisador da área, eu tenho observado, isso não é uma coisa isolada, mas eu tenho observado, desde do ato adicional de 34, no Império, que o processo de descentralização, não só no setor educacional, no setor público, ele deixou o poder público, no caso, o poder imperial naquela época, bastante acanhado. Quer dizer, botou um discurso de descentralização política, descentralização administrativa, mas não há descentralização sem dinheiro público, certo? É como você imaginar, nesse contexto de pandemia, aí diz, olha, é responsabilidade dos estados e municípios, as ações para resolver essa questão de pandemia, né? Abater essa questão de pandemia. Mas, ao mesmo tempo, o poder central, ele desaparece. Então, os leitos que normalmente são financiados pelo governo federal, se não há financiamento, acaba sobrecarregando financeiramente esses municípios. Muitos municípios, às vezes um município é grande, como Sobral, tem uma arrecadação, uma receita local, mas às vezes um município menor ao lado, como Forquilha, depende, por exemplo, muito das transferências públicas. Bom, então o Libânio coloca que a prática escolar tem atrás de si condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes concepções de homem e sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o papel da escola, aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas pedagógicas, etc. Então, eu botei aí ênfase adicionada porque eu que negritei isso aí, certo? Então, é uma disciplina que, para que a gente mostre a tendência pedagógica que prevalece naquela época, naquele período, naquele século, naquele governo, é importante que a gente mostre os condicionantes. Isto é, a educação não anda sozinha daquela maneira. Não existe tendência pedagógica
exclusiva da escola. Então, há condicionantes sociopolíticos, há condicionantes culturais, né? Eu até acrescentaria aqui ao Libânio, eu diria, condicionantes sociopolíticos e socioculturais. Então, a cultura de época, a visão de época, e eu diria socioculturais e filosóficas, né? A filosofia de época sobre o homem, sobre a sociedade, passam a ser os pressupostos, passam a ser as crenças no que é para ser ensinado, do que é para ser transmitido, né, do que deve ser passado, né, como valores e assim por diante. Então, a disciplina, ela passa por esse olhar. Ora, se eu tiver um olhar meramente reprodutivista dessas tendências, sem ter um olhar crítico, vai ficar muito complicado, porque eu nunca vou entender bem o que foi que ocorreu mesmo, né? Então, é necessário. Um ponto importante é que eu não trouxe esse quadro geral, mas a gente poderia pensar que a educação, ou as pedagogias onde estão essas tendências, elas podem ser... Eu hoje faria isso, né? Dividiria entre liberal, pedagogia liberal, no sentido mais clássico possível de liberal, uma perspectiva neoliberal. Hoje eu faria isso, certo? Se fosse fazer a divisão da pedagogia. Uma pedagogia liberal, uma pedagogia neoliberal, e uma outra pedagogia que está se desenhando, né, no contexto da pandemia, que é uma pedagogia, eu diria, pós-industrial, uma pedagogia digital, né, remota, com base nas tecnologias. Parece que a gente ainda está desenhando, porque todos nós estamos aprendendo. A gente é tão ligada a uma pedagogia liberal tradicional que nós apostamos que a pandemia vai acabar logo e a gente vai voltar ao reino presencial, daqueles contatos, né? Aquelas interlocuções pessoais. Certamente não vai ser assim, né? A pandemia ela vai criar um divisor de águas nessas pedagogias. E aí os próprios currículos terão que ter as suas versões adaptadas ao regime remoto. Ou híbrido, né? Vai ser uma mistura entre presencial e não é nem EAD, né? Porque EAD, a longa tradição da EAD é uma educação para jovens e adultos. Mas se a gente pensar em educação também envolvendo as crianças na educação infantil, então é melhor pensar realmente na questão do ensino, na educação remota emergencial, que é nesse período de pandemia. Então, a primeira forma, a primeira tendência da pedagogia liberal, daqui a pouco a gente vai discutir mais a questão do liberalismo político e educacional, é a chamada pedagogia tradicional. Essa pedagogia tradicional, alguns autores, de forma muito conveniente, chamam pedagogia jesuítica. Por quê? Quem implementou toda essa pedagogia tradicional foram os jesuítas, certo? Nas colônias, no caso do Brasil, de 1549 a 1759, em 1759, porque eles foram expulsos por Marquês de Pombal. Mas antes, na Europa, particularmente, e quando a gente fala Europa, estamos falando basicamente de Portugal e Espanha, os jesuítas tiveram um peso muito grande, né? Inclusive, tinha um documento, Ratio Studiorum, que é um documento que era uma espécie de guia para que eles desenvolvessem, implementassem a educação.
uma educação mais humanitária, muito mais livresca, menos crítica, né? E por isso mesmo eles foram, por Marquês de Pombal, eles foram taxados como conservadores, né, tradicionais, porque era um currículo que não valorizava, por exemplo, muita matemática, física, química, e o mundo já conhecia, né? Então o mundo já conhecia algumas ciências naturais, né? Só que elas não estavam participando do currículo das escolas. Isso no século XVI, XVII, né? Ainda vinha de forma muito tacanha, né? No próprio século XIX, né? A interferência na igreja, no currículo das escolas, né? A própria igreja, né, ela passa a ser uma detentora e a exercer um monopólio muito grande. As grandes escolas no Império são escolas privadas, mas confessionais. No período da República Velha, também, né? Então, o próprio nascedor da República, a igreja, ela não abriu mão disso. Se você pensar, não vamos muito longe, vamos pensar as melhores escolas, ditas melhores escolas em Fortaleza, no século XX. Eu não quero nem falar século XXI, né, porque a gente agora que tem 20 anos no século XXI. Mas no século XX, as melhores escolas ditas de oferta, né, educacional, da educação básica, em Fortaleza, que escolas eram? O Colégio Militar, onde eu estudei, a Escola Imaculada Conceição, religiosa, Doroteias, também religiosa, Cearense, religiosa. Só aí eu citei 3 escolas religiosas. Então você vê o peso da igreja, todas sob o monopólio da igreja. Em Sobral, qual era a grande referência no século XX de escola? Colégio Santana, né? Era a maior referência. Estou falando em Sobral, não era Luciano Feijão, não era Farias Brito, que nem tinha, não era nem um GEL. Quando eu cheguei em Sobral, em 94, tinha um GEL, nem tinha um Farias Brito ainda. Então você tinha ali o patronato religioso, estou só me referindo a Sobral, patronato, o Colégio Santana, São Francisco. Então você vê só em Sobral ali peso de 3 escolas ligadas à igreja, à diocese, né? E isso repercutia também nos municípios. Macaraú, a melhor escola é religiosa, né? Ainda hoje, em várias cidades que eu conheço na região, as escolas de referência são essas tradicionais e confessionais religiosas. Ora, isso é em decorrência, portanto, do modelo. E isso vale também para a educação superior, né? A UVA ainda hoje tem esse legado da Igreja Católica, da Diocese, né? O nascedouro da UVA é exatamente com a universidade privada, mas confessional, né? Religiosa, ligada à Diocese. Hoje ela foi encampada, né? Estadualizada, mas durante muitos anos, ainda hoje, o prédio, aquele prédio da Betânia, pertence à igreja, não pertence ao Estado, tá certo? Nessa pedagogia liberal tradicional, o que mais chamou a atenção, e eu grifei aí, historicamente, era a didática tradicional. Então, a didática tradicional era muito forte. Você pode dar um exemplo? Posso. É um ensino voltado à memorização, né? Esta semana, dando aula de morfologia, eu lembrava para eles que uma das orientações para o ensino do verbo era o professor pedir que os alunos recitassem os verbos, conjugassem, decorassem os verbos, né? Às vezes, sem analisar as terminações, que poderia ajudar muito mais
muito mais do que simplesmente você decorar 30 formas, né? Não sei quantas formas verbais, todos os modos e tempos. Mas era um modelo. Havia até um ditado da pedagogia que foi, né, acolhido pela pedagogia tradicional, que é liberal, que era repetitio, em latim, repetitio studiorum mater est. A repetição é a mãe do conhecimento. Nós aprendemos pela repetição. Que é uma longa tradição helênica também. Você aprende, e romana, né? A educação romana, helênica. Nós aprendemos pela repetição. Então, vamos memorizar. Claro que ao memorizar formas, como a conjugação verbal, você acaba aprendendo alguma coisa, você não deixa de aprender. Todavia, você pode deixar de refletir. Você pode decorar todas as formas verbais de amar, que é da primeira conjugação, mas depois, se colocarem para você conjugar o verbo falar, você vai ter uma certa dúvida, né? Porque você deixou de refletir, a repetição será meramente automática. Então, esse automatismo da pedagogia liberal, ele é questionado, né? Será que até que ponto há uma boa retenção, há uma boa fixação de conteúdo, se não há reflexão, certo? E havia também outro aspecto, que era a formação da educação pela dureza, né? Quando a gente vai à Alemanha, à própria Inglaterra, e o Brasil também, Estados Unidos também sofreu um pouco com isso, que é a educação pela dureza. Por exemplo, o ditado. Todos esses países que eu citei utilizavam ditado. Na pedagogia jesuítica, o ditado era acompanhado com a palmatória. Então, se você errava uma forma, a escrita de uma palavra, aquela ortografia, né, aquela forma aceita socialmente, você trocava um S pelo C cedilha, 2 S por um C cedilha, por exemplo, isso havia um corretivo, se usava o termo corretivo. E o corretivo era via palmatória. E o corretivo, às vezes, era uma cópia, era repetir 1000 vezes aquela palavra, escrever, era aquela severidade, sem levar o aluno a refletir sobre o seu próprio erro. E descartando o que o construtivismo chama hoje de um erro, pode ser uma hipótese importante para o acerto. Isso vale muito na formação linguageira da gente. Às vezes o erro ele está mais próximo do acerto do que um desvio extremo, né? Então, ali é uma hipótese que você colocou que pode ser confirmada ou não. Então, a pedagogia liberal, ela podia ser dividida entre tradicional, que é a primeira que nós vamos ver daqui a pouco, também ela poderia ser renovada e tecnicista. A renovada progressivista e também poderia ser não diretiva. Essas pedagogias, daqui a pouco, eu digo daqui a pouco, ao longo do curso, a gente vai estudar. E a tecnicista, tá certo? Elas são, sobretudo, pedagogias liberais do século XX, certo? A tecnicista, por exemplo, nos anos 70, aqui no Brasil, elas tiveram bastante vez. Já a partir dos anos 80, você tem a pedagogia progressista. Aí a figura, por exemplo, de Paulo Freire, o próprio Libânio, Saviano, essas figuras passam a ser centrais nesses modelos de pedagogia, né? Então, a pedagogia libertadora, a libertária, a crítica social dos conteúdos, né? O próprio
Saviani propõe esse modelo, o próprio Libani acolhe, a libertadora, a figura de Paulo Freire, é importante, tá certo? E nesse momento, uma das coisas importantes aqui da minha parte, eu penso vocês como profissionais de educação, no primeiro instante, a gente deve acolher todas as possibilidades, ouvir, né, aprender, até para ter posicionamento crítico. Às vezes eu escuto pessoas criticando, por exemplo, a pedagogia libertadora de Paulo Freire, o método Paulo Freireano, eu digo assim, o que você leu de Paulo Freire? Nada. Ora, se você não leu nada de Paulo Freire, será que é justo você fazer uma crítica? O que você leu da pedagogia tradicional? Você conhece o Ratio Studior, as orientações? Não. Então, como é que a gente faz? Será que não é uma crítica meramente a partir de leituras secundárias? Então, eu defendo sempre fontes primárias, né? Principalmente na pedagogia progressista. Então, quem montou essa proposta, crítico social dos conteúdos, ou histórico crítico dos conteúdos, quem foi que montou? Saviani, quem é essa figura? O que ele está propondo? Que livro? Onde foi que ele apresentou isso? Qual foi? Foi num congresso? Escreveu? Então, você nota que, principalmente a crítica social dos conteúdos, normalmente ela vem em congressos, né? É uma discussão inicial. Então, é muito importante que a gente conheça. Quando você pega, por exemplo, anteriormente, a tecnicista, o que é que você sabe? Como foi a tecnicista? Nos anos 70 e tal. Um exemplo, aí você vai ver a questão da massificação do vestibular, que foi nesse período, né? As escolas profissionalizantes, enfim. A própria figura, a renovada, como é que fica a figura do professor? Ela é renovada porque houve um deslocamento de atenção para o aluno e a questão do conteúdo. E a sociedade. Então, vocês vão ver também que as pedagogias, elas se tornam liberais ou progressistas à medida que elas olham de forma crítica para a sociedade. Por exemplo, uma pedagogia que não defende uma sociedade mais igualitária, mais democrática, mais aberta, de acesso democrático para todos, com a equidade social, ela é liberal, mas ela é perversa ao mesmo tempo, né? Ela é liberal porque qualquer pessoa pode realmente estudar, mas há condicionantes. Por exemplo, qualquer pessoa podia estudar no século XX em qualquer escola privada, referência em Fortaleza. Qualquer pessoa, desde que pagasse. Então, não era bem assim, né? Então, qualquer pessoa, mas desde que pagasse. Aí você vai ver, né, modelos excludentes e com menos equidade social. Já a libertadora e libertária, crise social dos conteúdos, a ideia é fortalecer a escola pública, a ideia, portanto, é democratizar realmente a educação pública. Então, nesse elenco aí que nós vamos apresentar, durante a minha fala, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, podem me interromper. Na pedagogia liberal é importante ver o papel da escola, ver a questão dos conteúdos de ensino, né? Que é aí que eles vão dar digamos, uma configuração didática. Na pedagogia progressista, a questão dos métodos, o relacionamento professor e aluno muda, não é um relacionamento vertical, mais horizontal. Isso não quer dizer que professor... Eu não gosto muito daquele discurso quando o professor chega, e eu acho que nós devemos evitar esse tipo de discurso profissional, que é você chegar à sala e dizer, eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para aprender.
com vocês. Aí, que sentido faz isso, né? Na pedagogia liberal, esse discurso não havia, porque o professor era grande figura, liberal tradicional, principalmente. O professor era grande figura, detentora do saber. Mas, na progressista, houve um discurso também, assim, equívoco, né? Um certo equívoco. Na relação professor e aluno, o professor continua sendo uma autoridade. Ele tem formação, ele estuda, é qualificado. Agora, o olhar sobre o aluno não é um olhar supervisor, superior, né? É um olhar dialógico, né? Você dialoga com o aluno em alto nível, né? E o aluno, ele também tem condições, na condição de aluno, de um dia, bem mais cedo do que a gente pensa, de chegar ao nível do professor, superá-lo. Uma vez eu era professor do Colégio Militar de Fortaleza, né? Eu tinha feito, estava lá dando aula, na 8ª série, hoje é equivalente a 9º ano, e eu tinha uma amiga, eu tinha sido aluno e voltei como professor. Fiz concurso e voltei como professor. E eu tinha uma amiga professora que tinha sido minha professora. E a gente era muito amigo, na hora de intervalo, a gente ficava na biblioteca conversando. E um dia eu levei uma pilha de provas e comentando com ela. O nome dela é a professora Vilma. Eu disse, olha, Vilma, aqui as provas, né? Os alunos responderam. E as provas do Colégio Militar, gente, era tecnicamente, né? O Colégio Militar, naquela tradição dele, de, né, escola, então, a prova era toda montadinha, com score, tudo montadinho, tudo pronto. E era uma prova que tinha, assim, as primeiras questões difíceis, fáceis, médias, tal, tinha um barema, né? O que é um barema? As questões, os itens eram divididos por grau de dificuldade. Então, para um aluno tirar 10, era muito complicado, o aluno tinha que ser bom mesmo. E tinha um aluno que na sala só tirava 10. Hoje ele é médico, o Jucá. Aí só tirava 10, e eu comentando com a Vilma, era só a pessoa, esse menino aqui só tira 10, né? E ela disse, não, ele sempre foi assim, desde a 5ª série, ele só tira 10. Aí disse, Vicente, ele sabe mais do que eu e você juntos. Aí eu disse, como assim? Ele sabe. Ele sabe mais gramática do que você, mais literatura, sabe mais gramática do que eu, mais literatura, ele sabe mais cultura, ele sabe tudo mais. Aí isso me deixou muito encucado, né? Disse, viu, isso não é exagero? Não, não. Aí eu nunca tinha pensado em observar o Jucá. Aí nessa aula eu já fiquei observando o Jucá, e um dia eu cheguei para ele e disse, Jucá, qual a literatura você gosta? Gosto. Você gosta de ler o quê? Não, professor, eu leio tudo. Aí eu disse, que bom. Você gosta de Machado? Gosto, professor, gosto. O que é que você leu de Machado? Eu li toda a obra. Aí eu disse, toda a obra? Sim, professor, eu li toda a obra. Eu, como professor, se eu tivesse lido naquelas alturas, isso eu estou falando em 92, se eu tivesse lido nessas alturas 3 obras de Machado de Assis, Dom Casmurro, não sei o que, isso era muito. Mas toda a obra, aí peguei, chutei uma obra e tal. Ele começou a falar da obra, como se falar de qualquer coisa. Aí eu mudei de assunto, né? Que eu já estava perdendo esse revista. Aí começou a ler, citar as revistas. Disse, não, mas não gosto de ler as revistas no Brasil. Não, tem muita propaganda. Disse, você gosta de ler o quê? Eu leio revistas do exterior. Do exterior? E o quê? Não, eu leio revista da Alemanha, não sei o quê, da França. Eu disse, como é que você tem acesso? Não, meu pai vai pegar no aeroporto. No aeroporto tem todas essas revistas estrangeiras. Aí, vocês têm alguma dúvida que ele sabia mais do que o professor?
Ele sabia espanhol, mas ele sabia espanhol, francês, alemão, sem inteligência. Alguém tem dúvida que ele tirou o primeiro lugar no vestibular? Ninguém tem dúvida. Ora, então, são alunos que, na verdade, sabem quanto ou bem mais do que os professores. A progressista, ela reconhece isso. Né? No diálogo, você pode não ter experiência, você pode não ter 30 anos, mas aqueles 12 anos podem ser 12 anos de um autodidatismo muito interessante. Né? Então, e uma outra pedagogia que eu botei em aspas, né, sobre o que estou dizendo, que é a pedagogia industrial ou pós-industrial, que ela tem outros pressupostos de aprendizagem, né, de aprendizagem remota, digital, e há outras manifestações na prática escolar. Essa pedagogia pós-industrial, que é a atual, nós não vamos nos demorar nela, certamente, mas ela mesmo está se desenhando, né, nesse contexto. Eu até escrevi uma obra, né, Educação durante essa pandemia, tentando já entender o que está ocorrendo, né, a partir de referenciais legislacionais, do Conselho Nacional de Educação, começando pela educação superior, né, entendendo o que está passando nesse contexto todo, certo? Mas isso está se desenhando ainda. Bom, então nós começamos então a mergulhar na chamada pedagogia liberal. Ela sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Então, a pedagogia liberal é aquela que, em resumo, diz: se dedique, estude, que você vai ser um grande profissional, vai ser um médico, vai ser um bom professor, tudo depende de você. Desenvolva as suas aptidões individuais, certo? Então, ela começa por desconhecer que a interação é importante na aprendizagem. Quando eu passo para vocês, por exemplo, eu digo a frequência coletiva, cada um lê um pedacinho, um resumo, depois junto. Eu sei que mesmo com essas dificuldades de interação, né, um momento que vocês tentam, em subgrupos, formar esses subgrupos, e esse momento pode ser um momento importante de aprendizagem. Assim também como dentro da escola. Vamos pensar em escola física, aquele momento de reunião diária, trocar ideias de como é que vai ser aquele período, aquele semestre, aquele bimestre, que eventos ocorrerão, que conteúdos serão, de escritores serão selecionados. Essa interação é importante. Mas a pedagogia liberal não valoriza, não reconhece a interação como um pressuposto importante na aprendizagem. Então, ela está preocupada, a pedagogia liberal, ela sustenta a ideia de que o papel da escola, a principal função, é preparar as pessoas para exercerem papéis sociais. Então, isso cria um individualismo muito forte, tá certo? Cada um terá, portanto, o que merece, né, a partir do que construiu anteriormente. E, às vezes, eu fico me lembrando, né, que até na LDB coloca isso, de acordo com o talento de cada um, né? Deixando de lado o aspecto social, de interação, certo? Então, vocês vão ver que isso tem importante reflexo naquelas categorias. Então, quando a gente fala em liberalismo, liberalismo não é só questão de educação. A educação pode estar refletindo uma filosofia política liberal. Ela pode estar refletindo o Estado liberal, o próprio modelo de Estado liberal.
tá certo? Então, quando a Constituição fala em garantias individuais, garantias do cidadão, de indivíduo, esse aspecto liberal, do Estado liberal, que nós defendemos. No fundo, quando a gente fala em uma educação, uma garantia individual, né, de habitação, de educação, de saúde, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, isso não pode ser algo exclusivo de uma cidade ou de um grupo de indivíduos, tá certo? Que tal isso ser uma política de Estado, uma coisa maior? Então, a educação, nós vamos ter aqui que avaliar essa dimensão liberal. Claro que aqui a gente não vai estar demorando, né? A gente não vai estar falando em filosofia liberal, nem a questão do Estado liberal, a gente não vai se demorar nisso, porque senão a gente pode se perder. Nosso foco é a educação. Mas a dimensão individual da educação, a dimensão que concentra a oferta da educação e a repercussão da educação no indivíduo, faça a sua parte, que você terá um lugar nesta sociedade, já mostra que o modelo liberal de educação, ele não está preocupado em mudar o Estado. Se o Estado ele é perverso, ele é excludente, não será a educação que vai mudar esse Estado. Isso cria um sistema de passividade muito grande. Imagina aquela situação concreta que nós temos hoje, quer dizer, olha, estude, 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 para você entrar nesse mundo cão, nesse mundo capitalista, que é duro, que tudo que você quer vai depender de dinheiro. Então, estude, estude, que você vai ter um lugar ao sol. Mas uma sociedade capitalista, né, que é excludente, uma sociedade capitalista, centrada na mais-valia, na exploração do trabalhador, uma sociedade capitalista que transforma os equipamentos sociais em equipamento de uma classe dominante, burguesa, portanto, exclui os filhos de trabalhadores e trabalhadores. Será que é justa esse modelo de sociedade? É isso que nós queremos? Uma sociedade que exclua as pessoas, tá certo? Então, esse individualismo é ruim. Nós, no momento agora da pandemia, estamos sofrendo muito com esse individualismo, né? Porque nós estamos fazendo manifestações muito individuais. Não, se eu me vacinar, não estou nem aí para o restante, eu quero me vacinar. O próprio Estados Unidos, que nós admiramos como uma potência mundial, como ele é individual, como ele é um Estado liberal. E internamente, como o próprio o federalismo americano, como ele é individual, né? Cada um por si, cada um se vira. Mesmo agora, o Biden, né, ele tem um momento que ele diz que até maio vai vacinar todos os adultos, e alguém coloca, e a sobra das vacinas, né, que ele pediu milhões de doses, né, ele disse, não, a sobra nós não vamos distribuir com ninguém. Vai ficar para as nossas crianças, vai ficar como reserva. Então, a vacina para os americanos, o resto dos países que se danem. Então, isso mostra a faceta mais individual. E é equivocada, né? Porque é como se os Estados Unidos pudessem viver sem interação. Ora, a interação existe do ponto de vista econômico, troca de mercadorias, né? Tudo. Quer dizer, se ele vai fazer transação econômica com países que têm alto índice de contaminação, eu estou me referindo à Covid, ele vai acabar levando a doença de novo para o país, né?
uma outra variante, por exemplo. Então, essa faceta individual a gente percebe, né? Países como a Alemanha, os Estados Unidos, embora tenha as manifestações democráticas, principalmente no plano judiciário, a Inglaterra, mas são países fortemente liberais. Cada um resolva por si, né? Isso me Professor, fez... Pois não, pode falar. essa questão do individualismo, acho que é uma coisa que a gente aprende na escola até, né? Porque, querendo ou não, é cada um por si. Cada um estude, tire nota boa, se vire, porque o mercado de trabalho está aí para o melhor. Então, o melhor que tiver mais formação, o que tiver melhor formação, é o que consegue alguma coisa. Se você não tiver isso, você não consegue nada. Então, o individualismo é uma coisa que a gente já aprende desde o fundamental, do ensino médio, faculdade até mesmo, assim, a gente tem que ser o melhor, porque senão não consegue nada. É que é uma verdadeira, é como o Darwin diz, né? O melhor sobrevive. Então é isso. É verdade isso. A nossa escola, portanto, ela é liberal. E por isso que nós situamos logo a tradicional como o primeiro modelo. A escola tradicional, quando a gente situa no tempo, parece que a gente didaticamente quer apontar um período, mas não, os resquícios, os vestígios dessa escola tradicional, perduram até hoje. Perduram como? Na tradição, elas nas condutas, nas atitudes, nos olhares, né? Na reprodução disso. Às vezes uma reprodução, eu nem diria assim, intencional, quase involuntária. Eu aprendi isso com meus pais, aprendi com meus avós, quer dizer, há uma tradição oral que vai repassando uma crença, um senso comum, e não um juízo crítico, não um bom senso, né? Ele vai cedendo. Mas isso que você coloca é muito oportuno, e me lembrei agora, por exemplo, eu estudei no Colégio Militar, que é considerado uma escola de referência, né? Como uma escola modelo. Lá, realmente, eu consigo me lembrar de alunos extremamente inteligentes, né? Até o processo de acesso ao Colégio Militar é seletivo. Então, já entre os melhores, e durante o processo, ali ao longo dos 7 anos, a gente vê os alunos se destacando, né, participando de eventos e tal. Essa questão do individualismo é muito forte. Eu estudei no Colégio Militar e também fui professor. Aí, uma vez eu conversando com um amigo no setor de educação, falando disso, dessa geração, eu disse assim, me diz uma coisa, onde é que estão aqueles melhores alunos, né? Onde é que eles estão? Aí a gente, não, um é dono de uma clínica, é médico, não sei o quê, outro é dono de uma empresa, outro tá. Eu disse assim, do ponto de vista coletivo, né? Eles inventaram o quê? Eles fizeram que movimento social, né? Então ninguém se destaca do ponto de vista social. Você se destaca do ponto de vista individual. Então, essa sociedade de modelo liberal individual, isso é forte. Então ele acha que esse foi o papel mesmo dele. Estudar muito e ter um lugar ao sol e estar bem financeiramente, sustentar bem a família, e o resto que cumpra o seu papel, né? Mas falta exatamente um olhar de alteridade sobre o outro. Às vezes o outro precisa desfrutar da sua inteligência, né? A sua inteligência pode estar a serviço da coletividade. Seus estudos podem ser aplicados, replicados no nível social para beneficiar muitos. Mas esse não é um olhar contemporâneo. A gente ainda tem uma visão muito tradicional. A pedagogia
liberal, portanto, ela sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com as aptidões individuais, que eu falei. Por isso, os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura individual. Então, qual a perversidade da pedagogia liberal? No primeiro instante, e agora há pouco você coloca muito bem, ela diz assim, que a escola tem como função preparar os indivíduos, desempenho de papéis sociais, então cada um se dedica e vai se tornar um físico, um matemático, um historiador, um professor, vai se tornar um profissional da gastronomia e vai brilhar. Mas nós vamos manter o status quo. Nós não vamos mexer nesses valores de uma sociedade capitalista, certo? Que tem por princípio, por exemplo, a exploração do trabalhador. A gente não vai questionar de nenhuma empresa a mais-valia, o excesso de hora extra. Ninguém vai questionar isso, porque é esta a sociedade. Então, qual a perversidade da pedagogia liberal? É achar que a gente tem que conviver com a sociedade desigual, que nós devemos nos adaptar aos valores capitalistas, por exemplo, né? Uma sociedade capitalista. As normas vigentes, as normas de conduta, em momento algum, é seu papel questionar um professor, em momento algum você pode questionar o seu chefe, em momento algum você pode questionar o dono daquela empresa, porque se o fizer, ele pode ter uma resposta dura para você, certo? Então é melhor ficar aí, né, de forma muito passiva. De modo que o homem, a figura do aluno, em particular, dentro da escola, se torna passivo, objetal, né? Só sofrendo as consequências. E se cria, com isso, uma cultura individual. E não uma cultura coletiva, uma cultura não de cidadania, mas de co-cidadania, não de gestão, mas de co-gestão. Eu fico muito preocupado, assim, quando eu vejo um discurso de governos, e inclusive governos municipais ou estaduais bem-sucedidos, em que, por exemplo, uma escola é destacada e só a figura do diretor é destacada. Aí, ó, aquela escola, parabéns. Eu conheço várias escolas e tenho amigos também nela. Ó, aquela escola teve o IDEB lá em cima, né, o desempenho lá em cima. O diretor ali é bom. Como se a escola funcionasse sem o servidor, sem o corpo docente, sem os coordenadores. Então, para uma escola atingir aquele nível A de excelência, apontado pelo IDEB, aquilo é obra coletiva. Na verdade, é muito mais do que uma gestão, é uma cogestão. Assim também o olhar. Nós devemos desenvolver uma cultura de cidadania, de acesso dos indivíduos aos bens, aos equipamentos sociais, mas aos indivíduos como um todo. Então, é melhor falar em co-cidadania. É melhor ver o outro como co-cidadão. É melhor a gente se sentir na escola dentro de um regime de cogestão, de corresponsabilidade, certo? Nesse momento, o Brasil está sofrendo muito nesse modelo federalista que nós temos, que é um modelo individual, em que você tem a União com suas competências, você tem os estados com suas competências, os municípios com suas competências, com seus governantes, e todos estão com suas atribuições e bastante focado nisso, né? Que isso que é o importante, cada um
quando a gente poderia pensar numa federação intergovernamental, sem superposição, né? Com incumbências, concorrentes, todo mundo solidário, né? Um regime de solidariedade, de coparticipação, de intergovernabilidade. Então, se no plano de federação era o Paulo Bonavides, que é uma grande figura, eu tive o prazer de conhecer e trocar ideias, né? Uma sumidade no direito, e o Paulo Bonavides usava até o termo, né? Federalismo intergovernamental. Durante alguns anos eu estudei federalismo, né? Aplicado à educação, essa noção federalista, educação, Estado liberal, educação, Estado federalista, ou federal, e tive que me aproximar para tirar algumas dúvidas do Paulo Bonavides, que faleceu agora, recentemente, acho que foi, não sei se foi 2019 ou 2020. Então, a pedagogia liberal, ela traz esse equívoco, certo? Bom, nós vamos parar por aqui, né, para não ser mais exaustivo, e na próxima aula a gente continua. Eu falei um pouquinho da pedagogia tradicional, né, não encerrei tudo, mas na próxima aula a gente retoma, né, no próximo encontro, e a gente vai falando, né. Na verdade, eu estava querendo ainda fazer um parâmetro, né, um passeio, para depois mergulhar só na tradicional. As características da tradicional que vão aparecendo no papel da escola, né? Os conteúdos de ensino. Mas o bom é a gente fazer isso de forma consistente, né? Eu acho que só ver quantos modelos. Eu acho que são uns 6 modelos, né? De 6 tendências. Pronto. Aliás, umas seis tendências. Essas daqui é liberal, 6 não, 7, né? Tem 4 tendências liberais e mais 3 progressistas. Ao todo, 7. Então, eu acho que é importante que a gente vá estudando paulatinamente, discutindo, né? Vendo as raízes, como a gente está fazendo aqui, para que no final você olhe para trás e diga assim, puxa vida, eu preciso construir minha trajetória assim. Isso, para encerrar, me fez lembrar muito, eu, aluno no colégio militar, querendo ser professor. E eu comecei a traçar, eu observava os professores, e esse professor chega, dá bom dia, o outro não dá, esse professor coloca a agenda da aula, o outro não coloca, esse professor grita, o outro não grita, esse professor faz isso, o outro aquilo. Aí eu dizia para mim, quando eu for professor, não farei isso, farei dessa maneira. Então, da mesma forma, nós vamos conhecer nossas tendências, não para a gente mudar, não é bem mudar, porque isso é uma construção social, mas a gente se situar. Não, rapaz, olha, se eu fizer isso, eu estarei sendo tradicional. E acho que é válido ser tradicional nesse contexto, mas eu prefiro ser assim, eu preciso ter uma visão renovada, progressista. Não, eu prefiro ser tecnicista nisso, né? Por exemplo, eu noto que nos dias atuais, eu gosto de montar as provas com scores, eu gosto. Não existe mais tecnicista do que isso, que é você montar a prova com scores, né? Eu fiz cursos para isso, montar os itens, né? Aprender a montar os itens. Não tem nada mais tecnicista do que isso. Eu defendo, é importante aquela montagem, é legal, dá uma segurança na avaliação, na resposta, e também garante de forma mais fidedigna um resultado para o aluno. O aluno fica mais seguro, e o professor também. Mas não existe nada mais primoroso do que essa montagem, né? Então, tudo é possível, mas posso também transformar isso mais híbrido, mesclar o tecnicismo com a questão aberta.
Quer dizer, eu posso ter a minha flexibilidade, né, como educador. Bom, era basicamente isso que eu queria colocar para vocês na manhã de hoje. E estou agora aberto às discussões ou, eventualmente, alguma pergunta que vocês queiram. Pois não, estou aberto aqui. Quem desejar perguntar alguma coisa, a Vitória, a Tayane, Breno, né, Laiane, Camila, Ana Cláudia Nascimento, a Nunes, Andreina, Mariano, fiquem à vontade. Quem quiser perguntar, o Jair, João Rodrigues, Guilherme, quiserem fazer Alan, né? Gostariam de perguntar alguma coisa? Professor, Pois não, Iane? eu estava lembrando aqui, tem um clipe do Pink Floyd. Você gosta de Pink Floyd? Gosto de ouvir, né? Tem um clipe que eu não sei pronunciar muito bem, porque os ingleses eu não passo muito bem, não, né? Eu acho que é Another Brick in the Wall. Não sei se é assim que pronuncia. Mas Isso. que retrata muito bem esse tipo de pedagogia que a gente está lidando aqui, né? Que é a pedagogia muito tradicionalista. Tá? E eu acho muito bonito que o clipe há essa contestação por parte dos alunos, né? Então, assim, eu vejo que para ter esse caminho dessa contestação, para esse determinado especificamente momento, como o senhor pontua muito bem, eu acho que é uma espécie de construção muito longa que leva, né? Você não acorda, você não, sei lá, você não amanhece tradicional e se torna um progressista da educação, não, isso leva muito tempo para perceber. Até porque isso, ela vai tendo uma espécie de diálogo que vai se fomentando, é muito vista ainda como uma espécie de pormenores, né? Ou seja, é aquela educação conteudista exacerbada que se pauta nessa fixação de conteúdo, mas não esse desenvolvimento de pensamento crítico, né? E aí tem uma expressão que o Lucian Febvre usa bastante, que é ser profissional de inteligência, né, que ele é da área da história, e ele fala, olha, ser profissional da inteligência é aquele que entende que tudo está intercalado, que você pode tratar matemática, mas você pode também intercalar com a sociologia e assim vice-versa, né, então, assim, eu acho que aos poucos a gente vai despertando isso, mas não é na noite para o dia, é a passos lentos, né, e é engraçado que quando o senhor fala, por exemplo, no Paulo Freire, eu lembro, por exemplo, que eu estudei em uma escola pública durante a minha adolescência, que era o Liceu de Messejana, e eu sei que possas ter uma frase ou um poema de Paulo Freire na parede, mas que dentro da sala de aula, sabe, a gente vê totalmente o oposto dessa educação paulo-freiriana, do que Paulo Freire pregava. Então, eu creio que até uma certa hipocrisia você botar estampado na parede um poema ou uma frase de Paulo Freire, né, e com dar esse discurso de dialogismos e tal, e no final das contas não aplicar muito essa metodologia, porque no final das contas nós temos ainda professores que têm uma mente cristalizada, sei lá, desses anos 70, dos anos 60, que trazem muito esse modelo de educação tradicional. Então, eu estava lembrando disso agora. É muito oportuno, Iane, que você coloca, muito pertinente, né? Para não esticar muito, né, por conta do tempo, mas colocar duas questões aí sobre o que você disse aí. A mudança não é do dia para a noite, né? Nem da noite para o dia. Só lembrando aqui circunstâncias, né, reais. Em 1986, o governador Tasso, né, hoje atual senador, ele ganhou o governo do estado na campanha, né? E aí, no discurso dele, ele disse assim: quando eu for governador, eu vou acabar com o analfabetismo no Ceará, porque o analfabetismo do Ceará, ele é um dos maiores, né? Nós temos cerca de 2,7 milhões de analfabetos. Analfabetos mesmo, não é nem funcionais. Uma população de 10 milhões, a gente tem 2,7%, quase um terço da população. Ainda hoje, né? A região norte, aí, noroeste, né? Essas cidades geoeducacionais da UVA, que a UVA beneficia, né? O acesso que os alunos vão, são, inclusive,
cidades com grande concentração de analfabetismo, principalmente no distrito, nas localidades. Pois é, quando o Tasso assumiu, ele assumiu com esse discurso, com aquela visão de empresário, não, eu entro, eu boto tudo nos eixos e vou acabar com o analfabetismo. 4 anos depois, ele não acabou. Porque são determinantes tão históricos, tão enraizados, que não é obra de um governo, é obra de uma geração que insista na formação de professores, insista na qualidade da oferta da educação, nas condições de acesso, né? A gente garantiu o acesso à escola através das matrículas, mas a gente não garantiu a permanência. Então, não há qualidade sem permanência, sem um aluno dentro da escola. Não basta matricular formalmente o aluno e ele não conseguir permanecer. A permanência, para a qualidade de ensino, é imprescindível. Então, não basta ter o aluno matriculado. Assim também, com relação às nossas vidas escolares e nossa vida profissional, é uma mudança que a gente precisa construir. A gente precisa aprender, através de uma disciplina dessa, a desvelar como era o funcionamento da escola tradicional. Por isso que a gente vai ver algumas categorias, né? A figura do relacionamento professor-aluno, da própria escola, os conteúdos, né? Os parâmetros para a gente identificar e caracterizar essa escola, para a gente, em seguida, dizer, puxa vida, nada mudou, ou dizer, puxa vida, na condição de profissional, eu não quero reproduzir isso, porque eu observei na minha época de educação básica, mas quando eu estiver atuando profissionalmente, por via do concurso, né, por via de inserção no mercado de trabalho, eu não quero reproduzir isso, certo? Então, e não pode ser retórico, como bem a Iane colocou. Eu não posso colocar isso na faixa, na placa, em painéis belos, bem ilustrados, nos corredores, nos salões assim, mais abertos, né? E no interior da escola, da sala de aula, eu ter outra conduta, não é? Em nome da disciplina, em nome de que não se justifica, é desafiador. Eu vou só colocar para você, Iane, uma situação. Uma vez eu estava fazendo prova, isso foi no colégio militar, eu fazendo prova, e sem querer eu levantei a cabeça para o céu, assim, né, para o teto. Eu estava fazendo uma prova, verificação, e sem querer eu levantei o pescoço, assim, e aí um professor, que era um militar, disse, baixa a cabeça, porque as respostas não vão cair do céu. Aí eu falei, desculpa, tá. Sem querer eu voltei a olhar para o teto, era uma prova de matemática. E aí ele me chamou a atenção de novo, eu pedi desculpa. Na terceira vez ele me colocou para fora. Eu saí, eu disse, meu Deus, eu não estava pescando, não estava fazendo nada. Depois, já estudando uns textos da psicologia cognitiva, eu vi que esse movimento ascendente e descendente da cabeça era um movimento para resgatar informações da memória. Eu compreendo que aquele professor não tinha conhecimentos da neurologia educacional, eu compreendo. Mas eu, como professor, tendo esses conhecimentos, eu jamais vou colocar um aluno para fora de sala, expulsar da sala de aula, porque ele simplesmente levantou o rosto, né, a cabeça para o teto e baixou. Não justifica eu expulsar um aluno de sala por isso.
talvez por essa razão, né, durante 10 anos de educação básica que eu tenho, eu nunca coloquei um aluno para fora de sala. Nem nesses 27 anos de UVA, eu também nunca coloquei aluno para fora, tá certo? Por quê? Porque há uma motivação que a gente precisa entender. Às vezes a gente nem entende naquele momento, mas por falta de conhecimento, de acesso à informação. Mas logo quando a gente obtém, a gente, puxa vida, eu ia ser deselegante, eu não ia ter agido. Então é melhor ponderar, acreditar em outras possibilidades. Então eu concordo plenamente com você que primeiro essa mudança não será assim, de um polo para o outro. Nem interessa. A gente pode, eu não colocaria no lixo tudo da escola tradicional. Não precisa colocar no lixo. Por exemplo, a técnica do ditado é extremamente importante para a fixação de formas ortográficas. Mas aquela técnica de ditado e a palmatória é uma coisa ruim. Mas a técnica do ditado, mais uma reflexão sobre aquele erro, a compreensão daquele desvio, daquela troca de letras na representação do fonema, a explicação linguística daquilo ali, pode, inclusive, ajudar na fixação das formas linguísticas. Então, eu dei como exemplo o ditado, né, na nossa área de letras, que o ditado é uma técnica tradicional, mas eu posso trazê-la para cá e transformar o treinamento ortográfico como uma atividade com uma base mais linguística, mais científica, né? Que a gente não fique fixado no erro, mas fique fixado na explicação daquela troca de letras, sem estar taxando as coisas. Então, isso em diversas áreas, serve para física, para matemática, né? Só para encerrar, citar um caso, às vezes eu faço isso, eu me lembro de um professor de matemática em que ele colocou uma equação daquela de segundo grau, né, para a gente resolver uma equação muito grande, e eu resolvi a equação quando chegou toda corretinha. Quando chegou lá no final, em vez de colocar -3, eu coloquei 3. Eu me atrapalhei. Quando eu botei igual, lá no final, você vê assim uma pirâmide invertida, né? Fui pegando, aí lá no final eu botei 3. Era para ter colocado -3. Aí o professor colocou tudo errado, aí disse, aí rapaz, acertou tudo, né? Mas no final você deu a resposta errada, é -3. Eu disse, mas professor, eu me atrapalhei aqui, mas a resposta não é essa, é -3, não é 3. Perdeu a questão. Então, um professor assim procedendo, ele está preocupado com o resultado, ele não está preocupado com o processo. A pedagogia progressista, vocês verão, do ponto de vista pedagógico, ela está preocupada com o processo, com as etapas que você foi avançando. Ela não está preocupada com o resultado individual. Mas a progressista vê mais as etapas cognitivas. Por isso que a prova com scores eu gosto, porque se uma prova com scores, tudo bem, ela vale 1 ponto, mas uma questão como essa, que você errou a resposta, mas todo o processo foi adequado, será que você merece realmente tirar 0? Não poderia receber 0,3, 0,5, né? Não recebe 10 scores, mas se você até uma etapa avançou. Então, a pedagogia tradicional e progressista e essas nossas condutas, a gente precisa ver como parte de um processo, né? Por isso que a nossa formação, ela é processual. Eu tenho um olhar, sim, mas uma vez sendo esclarecido, eu posso ter esse novo olhar. E isso não tira mérito, ao contrário, mostra um grau
de evolução do ser humano. Tá, pessoal, um bom dia para todos vocês, agradeço a participação. Bom dia, né? professor. E estamos aqui na luta, tá bom? Um grande abraço para vocês. Bom dia. Em relação à frequência, você vai colocar aqui ou no WhatsApp? Vou estar no WhatsApp, certo? Bom dia. Bom dia, amigo. Tchau, Renan. Grande abraço. Bom dia, professor. Até a próxima semana. Na próxima, lembrando para vocês que na próxima semana nós não vamos ter videoaula, né? Vocês vão reservar atividade, depois eu vou enfatizar atividades assíncronas, para também não cansar muito, né? E lembre-se que a P1 está em andamento também, então é para fixar em leitura, né? Para não se transformar muito cansativa, tá certo? Não sobrecarregá-los também com a videoaula. Um abraço. Bom dia, professor. Tchau.